Dezembro de 2024, eu gravei um vídeo aqui no canal a respeito das novidades que o Super Mundial poderia nos oferecer, queria nos trazer. E eu elenquei alguns motivos. Então, dá uma olhada no que eu falei em dezembro do ano passado. Tá no meio da temporada do ano que vem e o europeu vai estar no final. Então essa balança também, ó, estão entendendo por que eu falo que vai ter novidade? Galera, vai ter novidade, galera, vai ter novidade. Vai ter grandes clubes europeus sendo enfrentados de igual para igual com times de menor calibre. Esse vai ser o tempero do Super Mundial. Esse vai ser. Passar em segundo num grupo, a gente pode ter algumas novidades. O Al Hilal no grupo do Real Madrid provou que a zaga do Real Madrid no Mundial também não era tudo aquilo. Eu falo que podem ter novidades nesse Super Mundial. E principalmente com Flamengo, Palmeiras, Botafogo, tá entendendo? Boca Juniors, sempre um time embaçado. Tão metendo a boca no Boca Juniors. Cara, a Boca tem totais condições de classificar por conta do peso da camisa que o Boca Juniors tem. E assim, eles jogam... Vão lá e passeiam. Cuidado! Galera, esse Super Mundial vai ter zebra. Assim como eu falei pra vocês que Copas do Mundo tem zebra, como Marrocos e Croácia chegando numa semifinal da última Copa do Mundo. Normalmente esses grandes times eles passeiam, mas tô avisando aqui, galera. Dezembro de 2024. Tô avisando aqui que 6 meses vamos ter novidades. Dito isso, roda a vinheta. Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre Mundial de Clubes. Então se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, dá like e comenta, meu amigo, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos. E eu alertei a todos em dezembro do ano passado o que poderia acontecer com esse Super Mundial. Enquanto a maioria da imprensa falava que os times brasileiros e sul-americanos e até os de fora da Europa, não necessariamente da América Latina, iriam só passear, galera, eu falei, cuidado! Eu falei que nós teríamos novidades nesse Super Mundial. Galera, esse hoje o fundo aqui tá diferente, eu estou em viagem, tá? Mas não poderia deixar, né? Depois da rodada de ontem, passar o boletim do 6º dia do Super Mundial. E assim, galera, não vou me apegar de novo a dados, terão poucos cortes aqui hoje o episódio, porque, galera, PSG cai perante Botafogo, meus amigos. Assim, galera, é disso que eu estava falando. Meio de temporada, times brasileiros com vontade de ganhar o Mundial, times europeus subestimando os brasileiros. Galera, o que foi o jogo do Botafogo? Dá orgulho de ser brasileiro, dá orgulho de ter o Campeonato Brasileiro aqui, meus amigos. Deu orgulho. PSG 75% de posse de bola, Botafogo com 25%, PSG começa com um time 80% titular. Botafogo naquela proposta de jogo de fazer a marcação com duas linhas, uma média e uma não tão baixa como nós imaginávamos que talvez seria, né, para fechar a casinha. O Botafogo vai lá e começa a fazer transições rápidas, se defendendo do PSG e se defendendo de maneira perfeita. Botafogo não errou. Botafogo não errou contra o PSG, entrou de igual para igual, sem medo, relaxado, tranquilo. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre Mundial de Clubes. Então se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, dá like e comenta, meu amigo, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos. E agora vocês viram o que eu... E eu alertei a todos em dezembro do ano passado o que poderia acontecer com esse Super Mundial. Enquanto a maioria da imprensa falava que os times brasileiros e sul-americanos e até os de fora da Europa, não necessariamente da América Latina, iriam só passear, galera, eu falei, cuidado! Eu falei que nós teríamos novidades nesse Super Mundial. Galera, esse hoje o fundo aqui tá diferente, eu estou em viagem, tá? Mas não poderia deixar, né? Depois da rodada de ontem, passar o boletim do 6º dia do Super Mundial. E assim, galera, não vou me apegar de novo a dados, terão poucos cortes aqui hoje o episódio, porque, galera, PSG cai perante Botafogo, meus amigos. Assim,
Galera, é disso que eu estava falando. Meio de temporada, times brasileiros com vontade de ganhar o Mundial, times europeus subestimando os brasileiros. Galera, o que foi o jogo do Botafogo? Dá orgulho de ser brasileiro, dá orgulho de ter o Campeonato Brasileiro aqui, meus amigos. Deu orgulho. Botafogo, PSG 75% de posse de bola, Botafogo com 25%, PSG começa com um time 80% titular. Botafogo naquela proposta de jogo de fazer a marcação com duas linhas, uma média e uma não tão baixa como nós imaginávamos que talvez seria, né, para fechar a casinha. O Botafogo vai lá e começa a fazer transições rápidas, se defendendo do PSG e se defendendo de maneira perfeita. Botafogo não errou. Botafogo não errou contra o PSG, entrou de igual para igual, sem medo, relaxado, tranquilo, e foi lá e aproveitou com o Igor Jesus uma das únicas chances que teve no jogo, e foi lá e fez gol no Donnarumma, meus amigos. Cara, a hora que fez o gol, eu falei assim, não, mano. Falei, não tô vivendo isso, cara. Eu não acredito que eu estou vivo e assistindo o Botafogo ganhando do time que meteu 4-0 no Atlético de Madrid. Para vocês terem uma noção, o Botafogo chutou mais do que o próprio PSG, ou seja, o PSG não conseguiu nem ser eficiente porque ele chutou menos que o Botafogo, apesar da estrondosa posse de bola. Jogou muito bem, a zaga do Botafogo, cara, Barbosa foi um monstro, Igor Jesus, cara, um monstro, Arthur jogou as tripas ali em campo. Gregory, cara, Savarino, todo mundo do Botafogo, assim, entraram com a proposta de jogar bola. Não foi assim, nós vamos nos retrancar, não. Fecharam a casinha, sabiam que o PSG era um time de alta posse de bola, mas se defendendo de forma, assim, impecável, fazendo depois o treinador Luiz Henrique morder a chumbada e admitir que o Botafogo foi o melhor time que se defendeu na temporada do PSG. Galera, é disso que eu tô falando. Eu acho que essa síndrome do cachorro vira-lata que a gente tem e que a gente sempre vivencia quando a gente enfrenta no final do ano no Mundial os clubes europeus que estão no meio da temporada e nós estamos com 90, 80 jogos no final da temporada, 75 jogos, acabou. A gente enfrenta eles no melhor hype da época, o time número 01, e que normalmente é o time que ganhou a Champions e que se turbinou ainda depois da Champions porque ganhou a Champions e veio grana. Então normalmente às vezes é um time até melhor do que o que ganha a Champions League. Então assim, galera, Botafogo surpreende o mundo, todos estão agora olhando o Campeonato Brasileiro, todos vão começar a olhar agora o que é o futebol brasileiro, o que é o futebol da América do Sul. Estão baixando a bola e agora nós estamos em evidência. E assim, Botafogo, cara, já tá com o pé já nas oitavas de final. Atlético de Madrid tá ferrado, tá? Tomou até um gol do Seattle Sounders, mas ganhou também tranquilamente. E o que eu falo também pra vocês, só pra não deixar de comentar aqui nesse episódio, é o Inter Miami, meus amigos, bater no Porto. Quando se tem Messi, meus amigos, assim, não tem o que falar. O Inter Miami jogou muito bem. Inter Miami propôs o jogo contra o Porto. Porto perdido, Porto só tentando fazer ligação direta. Quando ficava muito com a bola, não conseguia atacar. Falcão, eu falei pra vocês do zagueiro Falcão. Falcão é um bom zagueiro, mostrou pra que veio. E assim, galera, Messi, na hora de fazer, ele chega lá e faz. O Mascherano ainda deu uma entrevista, ele falou assim, ó, sendo uma Copa do Mundo de clubes, nós sabemos que um jogo ele faz muita diferença. Então, assim, jogar o seu 100% contra um clube europeu é mais do que obrigação. E é o que os jogadores estão querendo. Eles querem mostrar para o mundo que o futebol de fora da Europa é um futebol totalmente competitivo. E aí simplesmente Porto cai perante o Atlético de Madrid. Palmeiras, né? Não posso citar o meu Palmeiras, que vence o Al-Ahly, né? Com uma proposta de jogo diferente do Abel, né? Em vez de começar marcando a pressão ali em cima, né? Por conta do clima quente, ele optou pelos passes longos, ele optou
pelo contra-ataque no início do jogo para não ter aquela exaustão, né, que todo jogo com clima quente poderia oferecer. E o Palmeiras tomou um pouco de sufoco do Al Ahly ali no primeiro tempo, tá? Não conseguia, com passes longos, não conseguia produzir muito, apesar do Estevão ter desperdiçado uma chance quase na cara, o Palmeiras ter tido algumas oportunidades de contra-ataque, mas aí no segundo tempo o Palmeiras volta a subir as linhas, a sufocar o Al Ahly e deu no que deu, né, 2-0, ainda com o Al Ahly fazendo pressão no final. Mas, cara, o boletim da rodada a gente não dá, tem que falar do Botafogo, Palmeiras, Inter Miami, parabéns, tá? Atlético de Madrid, parabéns, mas o nome da última rodada se chama Botafogo, se chama Igor Jesus, se chama Barbosa, se chama Gregory, se chama Savarino. Cara, assim, ó, o mundo parou, galera, o mundo parou. O campeão da Champions, se fosse a final de uma Intercontinental, se a Intercontinental fosse no meio do ano, meus amigos, nós deveríamos rever toda essa pontuação aí, porque, olha, eu estou assim, cara, eu tô surpreso, porque os times da prateleira A da Europa, nós sabemos que seria uma missão bem difícil, que jogaremos por uma ou duas bolas, tá? Mas tá desfraudando muitos mitos, Os brasileiros agora estão sendo falados. E assim, eu falei pra vocês lá antes de começar o Super Mundial, qual que é o jogo que vocês não podem perder, que é Boca Juniors e Bayern hoje. Então assim, galera, Flamengo e Chelsea, Boca Juniors e Bayern, se preparem. Porque para mim um dos grandes clássicos desse Mundial é Boca e Bayern, né? Vão rever a final de 2001, né? Boca tricampeão mundial, Bayern tetracampeão mundial. Vai ser um jogaço, Bayern vai tomar canseira do Boca, tá? E eu acredito que o Flamengo tem chance de ganhar do Chelsea se souber se impor no jogo. Agora todos os europeus vão entrar bem mais pianinho contra os times brasileiros. E cara, o que eu vou falar, galera? Assim, não tenho o que falar, o Botafogo tá de parabéns, essa competição mais massa do mundo, não tem a Copa do Mundo de Clubes, realmente tá mostrando que Europa, baixa a bola, porque a América do Sul tem futebol pra bater vocês, tá? Tem futebol pra bater vocês. Eu vou continuar mandando os boletins do Super Mundial, mesmo eu estando em viagens, tá? Eu não vou aqui agora com... me debruçar muito nos dados como eu estava fazendo nos últimos dias aí, porque eu acho que a gente... porque até pro vídeo não se tornar maçante, né? Mas hoje nós teremos então, né, a rodada do grupo C e o grupo D. Hoje nós temos Bayern e Boca Juniors, nós teremos Auckland City e Benfica, vamos ter Flamengo e Chelsea e Los Angeles FC e Esperance. Então vai ser uma puta de uma rodada. Agora, com essas vitórias, né, com esses jogos já na segunda rodada, nós já começamos a fazer uma projeção no que vai acontecer nas oitavas de final. E é isso, galera, o Botafogo tá de parabéns mais uma vez. Cara, eu nem sei o que falar aqui nesse vídeo, assim, é pra quem gosta de Mundial, cara, esse canal aqui, vocês sabem, aqui é só de Mundial e é sobre isso, cara, é sobre isso, é por isso que o meu hobby é isso, galera, é por isso que eu gosto do Mundial, é por conta de ver um Botafogo ganhando do PSG e vendo a cara do Kvaratskhelia mordendo a chumbada, entendeu? Mordendo a chumbada, o PSG nervoso, caindo, desfraudado perante um clube brasileiro, o último campeão da Libertadores. Galera, depois das próximas rodadas eu vou mandando aí vídeos, os boletins, etc. aí pra vocês, tá? Mais uma vez aí, fica o meu agradecimento aí pros inscritos, nosso canal tá subindo. E, cara, você que não se inscreveu, se inscreve. Esse canal aqui, cara, vai acabar o Mundial de Clubes, todo mundo vai parar de falar do Mundial. E esse canal vai continuar falando. Olha aí o histórico do meu canal aí de 2 anos. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. E chupa PSG, aqui é Botafogo.